Essa foi de perto a melhor ranqueada que eu já joguei em toda a minha vida. Digo isso com aleatório, é claro. O quê? Não, gente, você tá falando sério? Seríssimo, pessoal. Eu digo isso porque eu já tava sem esperança, né? Já tava perdendo muitos aleatórios, tudo louco, né? Já diz tudo nome aleatório. Não presta pra nada, além de atrapalhar a nossa jogada. Calma, irmão, não é assim. Mas dessa vez, por incrível que pareça, foi diferente. Talvez até a Garena que tenha ficado com pena de mim. Só que não. E lá vai eu na minha partida 1001 com aleatório, em busca do meu Elite. Porque pra quem não sabe, eu agora sou viciada em pegar Elite. Mestre mais não. Antigamente pegava o Mestre e descia pro Platina. Hoje em dia não. Hoje em dia pega o Mestre e sobe pro Elite. E quem sabe no futuro eu não tente um desafiante, né? Quem sabe... Enfim, jogar ranqueado hoje em dia não é mais novidade pra ninguém. Hoje em dia todo mundo considera ranqueada fácil, mas pra mim ranqueada ainda é muito difícil. São mais ou menos 7 anos tentando ter movimentação, botar gelo agachando, dar capa, fazer 20 kills por partida, enfim, né? Ser a jogadora. Mas vocês pensam que eu desisti? Claro que não. Todos os dias eu tô aqui tentando ser a melhor. Igual aquela frase, eu tô dando o meu melhor na minha pior fase. Tô nessa saga aqui com aleatório, o Elite, né, desafiante ainda não. Só distante, mas não tão distante, quem sabe? Quem sabe amanhã, talvez. Quem sabe... Mas depois de muitas partidas ruins, eu tava sentindo que essa ia ser uma partida boa. Como eu sei disso? Não sei. Eu só sei que eu tava sentindo. E quando a gente sente, é mais certo do que saber. Às vezes dá uma saudade das cal de antigamente, né? Toda partida que a gente entrava tinha gente falando na cal. Hoje em dia é todo mundo calado, um silêncio. Quando liga o microfone é só pra xingar e ficar gritando e mandando a gente lavar a louça. Hoje em dia não tem mais argumento. Ninguém sabe conversar mais. Ou ninguém quer conversar mais. Eu já tô ouvindo uns barulhinhos de tiro, já fui logo conferir pra garantir minha kill, né? Porque hoje em dia, se você não fizer dano, não tem ponto. Você joga e ganha nada. E olha a presa fácil aí. Já segurei logo o dedo, porque eu sinto que eu não tinha muito tempo. Parece que eu tava adivinhando as coisas aqui, hein? Porque algo me disse, se esconde rápido. E eu não sei se com vocês também acontece assim. Do nada, algo dentro de vocês fala pra fazer uma coisa. Às vezes a gente não faz e dá errado, e às vezes a gente faz e dá certo. Eu nunca escuto essas intuições, mas dessa vez eu escutei. E olha só o fino. Assim que eu me escondi, apareceu a dupla de Nami. Com certeza eles ouviram os tiros e já vieram pra querer pegar a costa. Igual eu fiz com a pobre coitada da menina ali. E vocês devem estar se perguntando por que eu não rushei nos dois caras. E é meio óbvio, né? Vocês acham que eu sou uma besta? Rushar em uma dupla ainda que tá ligado um no outro. Acabar caindo, ficar dependendo de aleatório pra me salvar. Né? Eu não gosto. Se for pra depender do aleatório, que seja em último caso. Ah, mas por que tá jogando com aleatório se sabe que é desse jeito? Porque pra mim, pior que jogar com aleatório é jogar sozinho. Apesar de tantos anos jogando Free Fire, eu ainda não tô acostumada a jogar ranqueada sozinha. Pra vocês terem ideia, eu ainda tremo na situação. Eu fico desse jeitinho aqui, ó, depois de uma trocação louca. É tremendo. E nessa partida eu tava disposta a jogar que nem um rato do deserto pra poder fazer o bui, só esperando a oportunidade certa pra atacar e ganhar. Porque a melhor hora de fazer isso é quando o inimigo está fraco e distraído. E eu, como a boa caçadora que sou, só tava observando, esperando a presa dar mole pra eu dar o bote. Mas tinha que ser certeiro, né? Porque se eu errasse, com certeza eles iam vir atrás de mim. Mas nessa hora que eu mirei aqui sem querer, depois comecei a atirar que nem uma doida, sem ver nada, e aí eu percebi a besteira que eu fiz. Então já caí fora da lista. Com certeza os caras iam vir atrás de mim. Como eu não sei das capacidades do aleatório, eu não podia contar com ele. Já fui logo me escondendo pra ver se os caras realmente iam vir pegar eles de surpresa. Não, gente, eu não tô camperando. Isso aqui é estratégia das antigas. Mas, pra minha felicidade ou infelicidade, do nada o aleatório pegou a tirolesa e foi em direção aos caras. Acho que ele nem percebeu que eu tava vindo de lá fugida. Mas eu deixei ele ir, porque assim os caras vão pensar que ele atirou e não eu. E então eu vou poder dar fuga sem que eles percebam a minha presença. Eu poderia ter avisado, né? Mas eu já sabia que não ia dar pra nós dois fugir. Então antes ele do que eu. E eu não ia confiar no aleatório pra me salvar caso eu fosse morta, né? Porque aleatório é aleatório. Em vez dele ir salvar, ele poderia ir pra cima dos caras, tentar matar e morrer também. E eu perder de novo meus pontos. E isso
eu não queria. Então eu deixei ele ir em direção à morte. Minha parte eu fiz. Eu tentei dar um suporte, mas aí já era tarde, né? Então só me restava seguir o meu caminho. Já que ele quis fazer esse sacrifício, né? Só nos resta seguir em frente e tentar salvar ele em uma loja qualquer. Porque jogar com aleatório é assim. Ou você, ou ele. E entre ele e eu, claro que eu vou escolher eu. Então se for pra alguém morrer, que seja ele. Quem é doido de confiar em aleatório, rapaz? Com tanta gente jogando esse jogo, a Garena escolhe as piores pessoas pra botar no seu time. Eu não consigo entender isso de jeito nenhum, porque as partidas anteriores que eu joguei, eu só caí com iniciante, velho. Possível que seria uma pessoa jogando de verdade. Tudo com nome suspeito, skin suspeita, movimentação suspeita. Eu acho que dessa vez esse que tá no meu time é um jogador, porque tá mandando carinha toda hora. Então achei que valia a pena salvar ele. Desde que salvar ele não colocasse minha vida em risco, claro. Eu tava pretendendo salvar ele na lojinha ali em cima, só que quando eu tava chegando perto pra salvar, apareceu isso aqui, risco de exposição. Então já dei meia volta, porque com certeza tinha gente por aqui. E seja lá quem tava aqui, tava me vendo por trás das coisas, então eu já dei, foi no pé, fi. Marcha no Corolla, um aleatório que se lasque e fica telando aí, porque é como eu disse, eu só vou salvar ele se minha vida não tiver em risco. Em hipótese nenhuma, eu posso confiar minha partida nas mãos desse doido. Nem sei quem ele é e nem sei se ele faria o mesmo por mim, mas mesmo assim eu ia tentar salvar ele. Foi quando eu vi aquela inquilina ali passando na minha frente, eu atropelei ela. Já vi ali a minha oportunidade de fazer minha segunda kill fácil. Ela já tinha perdido menos 100, agora era só segurar o dedo e pronto, mais uma kill pra frente. Depois disso eu já saí correndo pensando que o Du dela ia vir querer se vingar. Também pra tentar salvar logo o aleatório, que a princípio era minha missão antes dela cruzar meu caminho. E foi quando eu vi o parceiro dela paradinho ali. Eu nem pensei em dar cara, tava já desesperado. Queria fazer kill, salvar logo aleatório e sair fora desse lugar aí. Pra vocês verem como é. Manda emote, mas ligar a cal que é bom nada. E foi nesse momento que eu pensei que tinha chegado o meu fim. Assim que salvei o aleatório, comecei a tomar tiro. E no ato de desespero, eu me tranquei aqui debaixo da escada. Na hora eu pensei que isso tinha sido um erro. Eu imaginei que os caras iam vir com tudo pra cima e me massacrar aqui. Era o meu fim. Fiquei nervosa, comecei a errar rude. O cara começou a puxar minha vida. E aqui eu já pensei, ferrou, porque na minha cabeça eu não podia contar com aleatório. Eu nem sabia se ele era capaz de colocar um gelo. E fiquei aqui pensando como é que eu ia sair dessa furada. E o melhor se fazer nessa situação aí de esperar, né? Não tem muito o que fazer. Eu não fazia ideia de quantos caras eram. Eu não sabia de que lado ele tava. O aleatório já tava lá morrendo de novo. E tava tudo praticamente dependendo de mim, né? Até que eu percebi que ao redor tinha vários caras. E foi quando um plano surgiu na minha cabeça. Poderia dar certo, mas poderia dar errado. Mas o que é um peido pra quem já tá cagado, né? E fora que os caras também poderiam encher de granada aqui dentro e acabar comigo feiamente. Então, eu resolvi começar a atirar pro nada pra chamar a atenção de outros caras. Assim, eles iam vir pensando que era uma trocação e ia pegar esses caras que tava me cercando o cofre. Mas também tava demorando demais para os caras tomar atitude e começar a quebrar logo o meu gelo. Ele estava demorando tanto que tava dando tempo pra fazer mais e mais gelo pra eu estar reforçando a linha pra ter quebrado. Só sei que eu já tava agoniado, eu já queria sair dali, eu não queria ficar preso, voltei a ficar preso. Tava tentando ao máximo chamar a atenção dos caras ao redor, mas ninguém tava vindo. Eu já tava sem paciência e os caras começaram a ficar sem paciência também. Começaram a jogar sujo pra quebrar meu gelo mais rápido. E não tinha ninguém pra vir me resgatar, meu Deus. Até que eu percebi que o aleatório tava vindo na minha direção, então eu saí de esperar ele chegar perto pra sair do gelo e ajudar ele a derrubar os caras. Era a única chance que eu tinha de sair viva daqui desse calabouço que eu me enfiei, para tentar salvar o belezinha, né? O mínimo que ele pode fazer é vir me ajudar mesmo, porque eu tô aqui por causa dele. E acho que ele demorou demais até pra vir, porque se esses caras aqui fossem fominha de kill, eu não tava mais aqui pra contar a história. Olha a demora do aleatório pra chegar. Ele nem chegou e eu já tinha armado tudo na minha mente aqui pra quando ele chegasse, eu já saí que nem um leão. Só que eu não imaginei que ele ia chegar desse jeito, né? Então, aproveitando que eu já tinha aberto aqui, já salvei ele de novo e já caí fora, de fininho, sem ninguém me ver. Parece que a treta toda tava desse lado do mato. Toda hora chegava um cara diferente pra trocar tiro ali. Ave Maria. Tudo que eu mais queria era cair fora desse lugar aqui pra um lugar mais tranquilo, mas o aleatório caiu lá de novo, então eu pensei, vou tentar ajudar ele, já que tá no final. E as circunstâncias resolveu unir a gente. Então, já que eu tava aqui, eu ia ajudar ele.
Nós dois ia rushar juntos dessa vez. E se morremos, morreremos com honra. Então dessa vez eu pensei no aleatório como um aliado a se confiar. E já fui logo ajudar ele, porque melhor do que um são dois. E mesmo que ele seja de procedência duvidosa, né? Fazer o quê? É o que tá tendo, então bora lá. Olha a lenda, gente, luteando sem encher a vida. E paradão no aberto, como se nada fosse acontecer a ele. Tipo, o pau tá torando ao redor e ele tá parado luteando sem usar o kit. Meu Deus. Então, depois de tudo que nós passamos, eu resolvi jogar junto com o aleatório, pra ver se assim a gente tinha uma chance de fazer o buia nessa partida aqui. Eu poderia usar ele de isca enquanto eu ficava pela espreita atirando nos caras. Tinha apenas 10 vivos e eu acho que nada de ruim poderia acontecer, né? Acho que essa partida aqui de todas estava fácil, vai tá fácil. É só a gente jogar certinho e a gente consegue levar melhor aqui, porque todo mundo tá careca de saber que Free Fire não é só tiro, né? Vence também quem tiver a melhor estratégia. Você nem precisa ser bom jogador, mas se você tem uma estratégia boa, você consegue ganhar, até sem fazer kill, se pá. É verdade. Aqui nós dois já tava confiantes, se sentindo os donos da partida. A gente tava procurando os últimos caras pra gente poder eliminar e garantir aquela pontuação máxima que vai nos aproximar cada vez mais do nosso elite. Aqui eu ia fazer a volta pra subir lá em cima pra ajudar o aleatório. Só que o gás já tava vindo, tava muito longe. Então eu percebi que não ia compensar eu subir lá em cima pra depois ter que pular lá de cima e perder vida. Ou pegar tiro laser, que ia ser muito perigoso. Mas nessa hora que eu dei minha volta, me deu uma sensação ruim de que alguém ia vir pelas minhas costas e ia me matar. E vocês lembram do que eu falei sobre intuição, né? Eu previ esse acontecimento, porém não escutei. Se eu tivesse ouvido minha intuição e bem preparado, eu não teria sido eliminado desse jeito aqui. E nessa hora eu já tinha pensado tudo. Lascou. Agora eu dependo do aleatório. Gente, e olha só o aleatório. Vocês pensam que é exagero, mas olha ele tentando me salvar. Eu telando ele foi tipo essa cena aqui de Monstros S.A. Pense no alívio que eu senti, gente. Por um instante, eu pensei que ele ia morrer, caindo lá de cima. E por outro instante, eu pensei que ele ia gastar as moedas, não ia me salvar. Eu mal fico um tempo longe, ele já se mete em confusão. Já tá trocando tiro com outro cara ali embaixo. Como eu disse, agora a gente vai jogar junto até o fim. Então já caí lá pra ajudar ele. E juntos, a gente conseguir conquistar esse buia. Porque com certeza, assim como eu, ele deve ter perdido bastante antes de chegar aqui. Então nada mais justo que essa vitória ser nossa, né? Desde o início eu já tava sentindo que essa partida ia ser diferente. E apesar de a gente ter começado um estranhando o outro no começo, jogando longe, eu usando ele como isca pra fugir dos caras. Até que no final a gente deu uma boa entrosada aqui. Começamos a jogar junto e restabelecemos um laço de confiança, onde um cai e um salva o outro. Enfim, né? Mas aleatório é aleatório. Parece que ele tava tão confiante que ficou correndo no aberto sem medo nenhum de tomar tiro. E eu, como veterana que sou, claro que eu fui por trás dos couve, né? E sempre com a visão atenta, vendo os caras de longe. Porque a gente sabe que nesse Kalahari o que mais tem é gente em cima das coisas. Um vacilo que você dá, você toma e nem sabe de onde. Então, eu fui sempre agindo na cautela. E ele lá, correndo no aberto. Todo, como eu posso dizer, aleatório. Olha ali a dupla dinâmica que derrubou ele. Aqui eu já tava pensando como eu ia passar por aqueles caras lá em cima e esses dois caras na casa. E eu tinha pouco tempo pra bolar uma estratégia, porque o gás já tava fechando. Ou eu derrubava um dos caras de algum lado, ou eu esperava um momento que ele se distraísse pra mim poder passar. Mas pelo visto nenhum dos caras ia dar cara pra mim poder derrubar um e tentar passar. Então eu ia ter que apelar pra opção número 2. Mas aí eu vi um cara nas minhas costas, olha isso. E o cara não me viu. E isso foi a brecha que eu precisava pra poder atravessar. Porque agora as duas duplas iam pensar que eu era aquele cara que acabou de morrer. E agora eu vou poder passar. Porque eles vão pensar que aquele cara era eu e eu ainda tô aqui.
Olha eu passando despercebida agora, gente. Eu tô dizendo, tem partida que parece que é tudo ao nosso favor, mano. Tudo coopera pra você vencer. Até o aleatório, que é difícil. O gás já tava fechando, mas mesmo assim eu ia tentar salvar o aleatório. Porque agora eu tava levando a sério esse negócio da gente jogar junto até o final. E acho que nem ele tava esperando que eu ia salvar ele de novo. Pra falar a verdade, nem eu sabia que ia dar pra salvar ele de novo. Mas nessa altura do campeonato eu já tava me sentindo a sortuda da vez. A escolhida. E olha isso, que maravilha, gente. Quase não dava pra salvar. Cheguei junto com o gato na loja, salvei ele de boa, não tomei dano nenhum. E já fiquei aqui na atividade, de olho nos últimos caras pra ver se eu vi alguém pra dar uns 150 GWM. Aproveitar pra treinar, né? Já que a sorte tá do nosso lado aqui, bora arriscar mais. Acho que já pode ficar ousado já. A gente já pode ficar se sentindo o dono da partida aqui da parada. A gente é que manda, a Garena tá do nosso lado. E desde que começou, eu já sabia que a vitória ia ser nossa. E olha essa vista privilegiada das costas dos inimigos. Eles tudo focadinho nos caras da frente, nem percebi que tava tomando tiro costa, olha. A Garena entregou demais essa partida nas minhas mãos, gente. Tem como não. E agora era só nós dois e mais dois. Que eu já vi passando ali, já fiz todo o cálculo na minha cabeça. Quando ele passasse pela janela, eu ia acertar 150 GWM nele. Eu já tava tão confiante que a vitória ia ser minha, que eu tava até arriscando esse tiro assim, ó, na hora de errar. E aqui pronto. Eu já rushei que nem um leão e não quis saber de nada. Pulei nos dois caras que nem uma doida. Eu só queria meu buia, rapaz. Depois de perder essa vitória aqui, eu não ia deixar passar. Foi dito e certo. Buia. Que partida boa. Pega na mão do humilde, pega!